Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, ou a partir do versículo 23, para a nossa meditação nesta noite. Atos, capítulo 4, a partir do 23, é o que eu quero falar com você nesta noite. Essa palavra Deus tem gerado no meu coração já há algum tempo. E, na verdade, tem muito mais do que aquilo que eu vou trazer para você nessa noite. É algo muito mais complexo, algo muito maior. E quem sabe numa próxima ocasião, dando Deus a ordem, nós trazemos outros ensinos a respeito desse texto para a igreja. Mas hoje eu gostaria de compartilhar algo que diz respeito aos nossos interesses, ao nosso personalismo, ao que diz respeito muitas vezes ao barramento das nossas orações, para que elas até mesmo cheguem a Deus, mas não funcionem. Existe oração que chega a Deus, mas não funciona, porque ela não expressa a vontade de Deus. Existe oração que nem chega a Deus. Há umas 3 semanas atrás, quando estava encerrando aquele ciclo de mensagens que nós apelidamos de orar a palavra, eu preguei 5 semanas a respeito desse assunto, orar a palavra. Na última mensagem eu disse que toda a diferença faz, ou toda a diferença está em quem ora, e não em como ora. Afinal de contas, a nossa oração ela não tem poder. O que tem poder é o Deus que ouve a nossa oração, é o Deus que nós movemos com a nossa oração. Esse é o poder que existe, o poder está no nosso Senhor. E a conclusão que nós chegamos a ver foi que quando nós oramos em conformidade com a vontade de Deus, e quando, sobretudo, nós andamos em conformidade com a vontade de Deus, a nossa oração alcança o Senhor. E se a nossa oração atende aquilo que o Senhor tem pré-estabelecido, obviamente ela vai ser ouvida, porque afinal de contas o maior interessado na obra de Deus é Ele mesmo. Quando nós oramos para provocar algo que seja do interesse do Senhor, tem gente que vai cumprir, Ele vai concretizar, porque o maior interessado na obra dele é Ele mesmo, e somos nós os responsáveis por provocar que isso aconteça. Mas muitas vezes provocar a obra de Deus sobre as nossas vidas vai dizer ou vai nos levar a deixar a nossa obra pessoal de lado, a deixar a nossa vida pessoal de lado, os nossos projetos pessoais, os nossos sonhos pessoais de lado. Tantos e tantos testemunhos da palavra de Deus, de gente que deixou os seus sonhos pessoais de lado, de gente como Abraão, que deixou os seus sonhos de lado, a sua terra, a sua parentela, para viver aquilo que Deus tinha. E no momento crucial, quando ele tinha um filho, quando ele ganhou um filho do Senhor, Isaac, o primogênito, o filho da promessa, filho de Abraão com sua esposa Sara, Deus fala: agora eu quero ver se esse homem está disposto a largar tudo por minha causa mesmo. E Deus diz: olha, sobe no monte, sacrifique teu filho. E Abraão pega o seu filho e leva para sobre o monte. É bem verdade que no momento final, Deus fala para ele: não precisa sacrificar, tem um cordeiro ali emboscado pelos filhos na moita, pode pegar esse cordeiro, pode fazer o sacrifício. O cordeiro continua aí teu filho, que eu já vi a tua predisposição de fazer em obediência ao meu nome. Querido, porque nada dessa terra é maior do que aquilo que Deus tem para nós, nada dessa terra é maior do que a obra que Deus tem para mim e para você fazer. Você acredita em amar, Cristo, isso eu vou dizer agora, mas você acredita que a obra que Deus tem para você fazer é maior do que você mesmo? Você acredita nisso, amém? A obra que Deus tem para mim e para você fazer, queridos, é muito maior do que nós mesmos. Isso significa que é maior que os nossos interesses. Isso significa que é maior que os nossos valores, de tudo aquilo que nós podemos conquistar, tudo aquilo que nós podemos alcançar, seja em nível de alcance, seja em nível de status, né? A obra que o Senhor tem para cada um de nós é muito maior do que nós mesmos. E sobre isso eu quero tratar com você nesta noite, olhando para esse texto. Vamos lá, Atos capítulo 23, capítulo 4, aliás, versículo 23, até o 31, diz assim a palavra do Senhor: uma vez soltos, procuraram os filhos, os irmãos de Ananías. Eles contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram:
os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha as tuas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta. A gente vai recorrer esse texto mais algumas vezes, mas feche seus olhos comigo, vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, nós louvamos o teu santo nome por essa palavra. E nós pedimos, Senhor, que nessa noite o Senhor venha tratar com os nossos corações naquilo que diz respeito ao nosso personalismo, naquilo que diz respeito, Senhor, à nossa visão, muitas vezes voltada para nós mesmos. Não que nós queiramos isso, mas muitas vezes, ó Pai, por falta de discernimento, por falta de conhecimento, até mesmo por falta de relacionamento contigo, as nossas orações voltam-se para nós mesmos e para os nossos interesses. Eu pai, que nessa noite o Senhor possa despertar no nosso coração algo que seja mais voltado para Ti, uma oração que seja mais voltada a Ti, um desejo de tocar a Tua presença com a nossa voz, com a nossa oração, Senhor, com os propósitos do nosso coração. Por isso, Senhor, que nesta noite haja no nosso meio substituição de propósitos, haja, Senhor, troca de propósitos, haja, Senhor, corações sempre movidos para Ti, Senhor, e para voltar-se completamente à Tua vontade, meu Pai. Em nome de Jesus, trabalha-nos neste nível nessa noite. Que a Tua palavra venha, Senhor, a encontrar sobre a vida do Teu filho, sobre a vida da Tua filha, Senhor, terra fértil, para que ali a Tua palavra, como uma semente, possa criar raízes, germinar, crescer, frutificar e multiplicar a 30, 60, 100 vezes sobre cada campo da vida do Teu servo, da vida da Tua serva. Pai, em nome de Jesus, Tu também sabes quanto eu dependo de Ti para trazer a palavra que é Tua ao Teu povo. Portanto, Deus, em nome de Jesus, uma palavra que eu quiser proferir por meramente minha, meramente humana, Tu tens toda a autoridade para arrancá-la da minha boca e calar a minha boca se for necessário, meu Deus. Teu povo tem ouvido depois de santificação e convém que Teu povo ouça palavras santas que passem pelo filtro do Teu Espírito. E por fim, na autoridade do nome de Jesus, eu quero decretar como falida qualquer tentativa de Satanás contra esta palavra e contra os efeitos que ela vai causar na nossa vida. Declaro a prosperidade da Tua palavra, declaro que ela não pode voltar vazia, e o faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, em outra ocasião já trabalhei um pouquinho sobre esse texto, mencionando a atitude dos apóstolos, a atitude corajosa dos apóstolos em sair da cadeia, dizendo, ou debaixo da ameaça, do versículo 18, não preguem mais essa palavra, que era o que tinha levado Pedro e João para a cadeia, e eles dizendo, nós vamos pregar nos versículos 19 e 20, versículo 20 ao marco, ao domingo na igreja apostólica. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E se não fosse uma intrepidez como essa, dificilmente o cristianismo passaria naqueles dias e romperia 2000 anos de história chegando a mim e a você. Se não fosse a intrepidez, a ousadia, a cara de pau desses apóstolos, desses discípulos, de declarar isso, de fazer com que isso se cumpra, dificilmente o cristianismo se passaria de mais, ou passaria de mais um dos movimentos
aceito liberdade de expressão, é algo completamente moderno, né? Mas que eles não pregassem, não ensinassem, não falassem em nome de Jesus. O texto traz uma palavra que quer dizer, ou quer mostrar que é coisa muito séria, que absolutamente não falassem em nome de Jesus. Demonstra que a coisa era séria, que a ameaça era séria. Mas para uma ameaça tão séria, uma oração tão séria, é que serve. O contexto era esse. Eles, depois de tudo isso, nessa cadeia, nessa ordem, não preguem, eles se juntam com os discípulos e já começam a descumprir a lei. Algumas ocasiões que a lei ela precisa ficar debaixo da lei do Senhor. A palavra fala que a lei de Deus, que o cumprimento da lei de Deus, ele também nos leva a cumprir a lei dos homens. Mas existem algumas ocasiões bíblicas, quando a lei dos homens ela vai contra a lei de Deus. O que a gente bate tanto em cima, por exemplo, de questões como homofobia? O que a gente bate tanto em cima, deve colocar no projeto de lei? O que a gente bate tanto em cima em questões sociais que por fim viram lei, mas que nós somos contrários? Não a pessoas, mas somos contrários àquilo que a palavra diz. A manifestações de moral. Que manifestação de moral nessa terra não substitui aquilo que a palavra diz que é a verdadeira moral. Eu vejo Daniel, por exemplo, Daniel, os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, sendo condenados a uma fornalha de fogo ardente porque não obedeceram a lei que ia contra a lei de Deus. Eles não se curvaram diante da estátua que Nabucodonosor havia feito. E aqui eu vejo os discípulos falando na cara daqueles que estavam legislando: não preguem. Eles dizem: nós vamos pregar. Vocês não podem segurar a gente a cumprir a lei de Deus. A lei dos homens não pode nos segurar a cumprir a lei de Deus. Quem sabe numa ocasião eu falo a respeito disso com um pouco mais de profundidade, né? Mas hoje eu quero deixar isso. A lei de Deus é lei soberana sobre as nossas vidas. Você crê nisso também? A lei de Deus é lei soberana sobre as nossas vidas. Então aquilo que Deus determina não pode ser pecado por qualquer tipo de ameaça. Aquilo que Deus determina não pode ser barrado, não pode ser anulado por qualquer tipo de força humana que se levante contra você. Agora, Efésios, no capítulo 6, a palavra vai prever, a palavra vai pressupor algumas espécies de levantes que nós podemos sofrer. E no versículo 3 a palavra fala que nós nos mantenhamos em comunhão com o Senhor, nos mantenhamos em revestimento da armadura de Deus, para que quando vier o dia mau, nós não venhamos a perecer. Isso já está pressupondo 2 coisas. Primeiro, eu não vou orar só quando a coisa fica feia. Eu não vou aumentar minha intensidade de oração só quando a coisa fica feia. Eu preciso me preparar, porque eu sei que um dia ou outro uma perseguição vai se desencadear, o dia mau vai chegar, alguma coisa que me tira do sério, alguma coisa que descabele, que tira o sono, vai acontecer. Não é à toa que Jesus falou: no mundo vocês vão passar por aflições, tenham ânimo, eu venci o mundo. Agora, todos nós somos se nós ficarmos esperando a aflição chegar para nós redobrarmos a nossa disciplina de oração, a nossa disciplina de jejum. Isso é muito interesse. Isso é ser muito interesseiro para com Deus. Deus então vira recurso de livramento, sendo que Ele já tem uma armadura preparada para mim e para você. E que ele dizia: essa palavra diz que o dia mau vai chegar. E a palavra fala para que nós venhamos a tomar toda a armadura de Deus, calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz, cingir os nossos lombos com a couraça da justiça, traçar o escudo da fé, colocar sobre a sua cabeça o capacete da salvação. A palavra ela nos ordena, a palavra nos orienta a termos essa disciplina, para que quando a circunstância fica feia, a gente tenha como enfrentar a circunstância feia. A gente ter subsídio, a gente ter condições de enfrentar a circunstância feia. Queridos, eu entendo que os discípulos, os apóstolos, eles só perduraram na fé por conta deles andarem, deles estarem, permanecerem em obediência ao Senhor. E nesse determinado momento em que Pedro e João vão para a cadeia, o Senhor já estava trabalhando no seu livramento, e o Senhor trabalha no seu livramento até que eles são liberados da cadeia, mas não sem ameaça. E quando eles levam essa ameaça para o conjunto de irmãos, para o grupo de oração que eles participavam, os irmãos diziam assim logo: vamos orar. Falaram para vocês não falar do nome de Deus, já vamos começar a falar do nome de Deus agora, né? E eles começam a orar. Queridos, a oração deles é o que me chama a atenção. E a oração, muitas vezes, ela anda na contramão daquilo que nós oramos a nosso favor. Para pensar. A situação é expressa nos versículos 23 até o 27. Senhor, tem gente nos perseguindo.
atitude, ele passa a mostrar uma atitude, 29:30, passa a mostrar uma atitude que os discípulos tiveram. 28 ele diz o seguinte, para fazer tudo o que é tua mão e o teu propósito pré-determinado. Queridos, eles estavam fazendo queixas a Deus. Senhor, tem perseguição, tem dificuldade, tem voz contrária, tem oposição, tem gente que se levantou, aí no versículo 28, para fazer tudo aquilo que o Senhor já tinha avisado. Está vendo aqui, queridos? Deus havia avisado através de Jesus Cristo que os discípulos, os apóstolos, a igreja, e não só a igreja primitiva, mas a igreja de modo geral, passaria por aflições. Deixa eu dizer um negócio para você, que você não vai gostar de ouvir, mas não fique me por conta disso. A palavra diz que você vai passar por aflições, que você vai passar por dificuldades, que você vai passar por um dia mau. Muita gente vai se levantar de forma contrária àquilo que você prega, àquilo que você vive. Muita gente vai se levantar contra os seus valores, os valores do reino que você tem mostrado na sua vida, que você tem adotado na sua vida. Muita gente vai lutar de forma contrária. E muitas vezes uma luta intrínseca, muitas vezes uma luta permanentemente quer te ajudar, de pessoas que querem te ajudar. Nossa, mas é tão exigente assim nesse Deus. Vamos chegar para você e vamos dizer. Mas precisa mesmo, nós estamos no propósito de jejum. E queridos, eu me lembro que uma determinada ocasião eu estava também fazendo um jejum bem severo, parecido com esse que eu estou fazendo agora. E algumas pessoas da igreja também entraram na mesma loucura da gente fazer jejum para comer só verdura, fruta, legume, suco natural, chazinho, essas coisas. E numa determinada ocasião, queridos, eu estava conversando com um pastor, amigo meu. Eu mesmo que esse pastor dizia assim: mas nesse jejum não pode comer nada, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer peixe, não pode comer frango, não, mas pode comer carne, não. E feijão, come feijão. A gente num restaurante, só na saladinha, e esse pastor está dando bala no prato dele. E queridos, naquele momento eu falei assim: você não percebeu que você está sendo usado do diabo para tentar me desviar do foco? Aí ele falou: rapaz, me desculpa, eu tinha percebido isso. Queridos, de forma intrínseca, de forma escondida, de forma aparentemente insignificante, muitas vezes as pessoas vão tentar nos desanimar. Muitas vezes de forma insignificante, de forma aparentemente, não, isso não tem nada a ver. Eles têm sim, porque eu sabia da necessidade que eu estava passando naquele momento dentro do restaurante. E um dos pratos do restaurante, uma das forças daquele restaurante é churrasquinho. Aquele dia de churrasquinho, comendo só salada com alface e repolho. Você acha que eu estava doido para avançar naquela carne? Não é que eu estava. Se aquele cara continuasse insistindo mais alguns momentos, eu ia começar a acreditar. Olha as distorções, que pode. Eu começar a acreditar que não tem nada a ver. Uma das mentiras que Satanás mais usa para enganar a crente, olha que tem crente que cai e desce. Eu não tenho nada a ver. Muita coisa Satanás vem falar para mim e para você, não tem nada a ver, por conta de distorções da palavra, que tem a ver sim. Muitas vezes as vozes de oposição, elas vão se levantar, mas elas vão se levantar de forma predita por Deus. Versículo 28 diz isso, que aqueles homens que se levantaram para se opor à doutrina e aos apóstolos, à doutrina dos discípulos, à doutrina dos apóstolos e aquilo que eles pregavam, simplesmente essas pessoas se levantaram contra e fizeram para fazer tudo o que a tua mão e o teu propósito é determinado, segundo aquilo que os discípulos deles estavam orando. Senhor, para eles estão fazendo tudo aquilo que o Senhor já havia dito. Agora para pensar. Muitas vezes a minha reação, eu vou olhar pelo meu lado, a minha reação seria uma reação de orar para que Deus mudasse as circunstâncias, porque afinal de contas, olha os meus argumentos para Deus. Se não tivesse perseguição, se não tivesse
Esse é um dos casos na palavra de Deus que a oposição é uma ferramenta de Deus para forjar o caráter dos discípulos e dos apóstolos. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós tomamos uma postura personalista em nossas orações, quando nós pedimos para que Deus mude circunstâncias. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, e aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, é a seguinte: e se Deus não quiser mudar a circunstância, Ele preferir mudar você? E se Deus não quiser mudar a circunstância, Ele preferir mudar o teu foco, mudar os seus valores, mudar a forma de você enxergar determinadas situações? Versículo 29 vai falar a respeito disso. Frente à oposição, eles pediam a ferramenta necessária para lidar com aquele tipo de problema. Dá uma olhadinha no 29. Ele diz o seguinte: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a palavra. Querido, o grande problema era a oposição que estava se desencadeando à igreja. Os servos reconheceram que aquela oposição seria algo para forjar o caráter deles e, quem sabe, para encorajar ainda mais a missão. O ser humano é movido de competitividade. Nós somos competitivos. E nessa ocasião, essa competição serviria para forjar o caráter daqueles homens. E eles reconheceram isso. Sabe por quê? E a primeira verdade que eu quero dizer para você é que maior do que você é a tua missão. Eles reconheceram que maior do que eles era a missão destino. Eles reconheceram que maior do que os seus valores, os argumentos que eles poderiam dar para Deus, era a missão de pregar o Evangelho destino. Então eles dizem: Senhor, a luta está sendo grande, mas nos dá uma intrepidez, nos dá coragem proporcional para que a gente possa enfrentar essa luta. Eles eu duvido que não foi despertado como um sentimento natural do ser humano. Eu duvido que não foi despertado medo no coração daqueles discípulos quando eles ficaram sabendo que se sucedeu com Pedro e com João. Eles tinham sido presos, era a lei da época que estava no pé deles. Eu duvido que isso não gerou um certo descontentamento. E agora, como é que a coisa vai funcionar? Mas, queridos, o que mais me toca nesse texto é que aquilo que eles desejaram na sua oração não ia de encontro com seus interesses pessoais, mas ia de encontro com os interesses do reino. Senhor, a luta é grande, nos dá independência proporcional, nos dá coragem proporcional para que a gente possa combater, para que a gente venha continuar caminhando em conformidade com aquilo que o Senhor tem para estabelecer. Oposição não é motivo para a gente recuar. Oposição, muitas vezes, ela vai ser a ferramenta que Deus usa para forjar o nosso caráter, para nos adequar mais ao caráter dele. Você crê nisso? Amém? Mas essa é a primeira verdade que eu quero deixar para você. Maior do que você é a tua missão. Maior do que você são os propósitos que Deus tem através de você. De modo que o teu caminhar ele precisa expressar discernimento das ferramentas que Deus usa para que você desenvolva a sua missão e para que você ande em conformidade com o caráter que Ele tem para estabelecer para você. E a segunda verdade que eu quero dizer para você, ela está no versículo 30, diz o seguinte: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. A segunda verdade é a seguinte, queridos: maior do que a tua identidade pessoal é o nome que você leva. Eu mencionei aqui no começo que, lembrando a mensagem de 3 4 semanas atrás, que a nossa oração ela não tem poder. O poder está no nome que nós invocamos quando nós oramos. Queridos, o texto está dizendo: Senhor, eu tenho certeza, os discípulos estão declarando isso, nós temos certeza que enquanto nós formos andando conforme aquilo que o Senhor tem estabelecido, a tua mão vai se mover de forma favorável. Os milagres vão acontecer, as curas vão acontecer, os sinais vão acontecer, as maravilhas vão acontecer. Eu li um livro, antes de eu terminar de ler, o Robson pegou o livro e terminou de ler inteiro. Ele leu inteiro. O livro se chama Ministério Apostoral. E nesse livro, eu acho que depois do Robson, mais também o livro rapidinho, né? Também. Esse livro, em determinado ponto dele,
E é um livro destinado a líderes. Você já parou para se perguntar? Está escrito mais ou menos dessa forma lá. Você já parou para se perguntar por que hoje não tem tantos sinais, não tem tantas curas, não tem tantos milagres, não tem tantas ministrações, não tem tantas maravilhas, tantos prodígios como tinha na época de Jesus? Pensando proporcionalmente, alguns estudos dizem que a população da Terra na época de Jesus, se chegava a 1,5 bilhão de pessoas. 1,5 bilhão de pessoas. Hoje nós temos 7 bilhões de pessoas na Terra. Você acha que teríamos endemoniados naquela época? Você acha que teríamos cegos naquela época? Você acha que teríamos surdos, menos coxos do que naquela época? Você acha que teríamos gente oprimida e menos gente precisando de pregação naquela época? Queridos, tem muito mais. As proporções hoje são muito maiores. Aquilo que eu costumo dizer ainda nos anos Efésios, capítulo 6, lá o apóstolo Paulo identifica esse mundo como um mundo tenebroso. Isso porque Paulo está vendo um mundo de 2.000 anos atrás. Imagina se caísse aqui hoje para a queda. O que ele não ia falar do mundo no dia de hoje? O que ele ia falar? Qual seria o termo que ele usaria? Eu imagino que não existiria palavra para descrever. Sendo que lá atrás Paulo já usou uma palavra tremenda, tenebroso. É um treco assustador, o que o apóstolo Paulo queria dizer. E que hoje, se ele caísse para a queda, ele não teria palavras para explicar o que ele vê. Tamanha enfermidade que o mundo vive nos dias de hoje. Olha, que você já parou para fazer essa pergunta para você? Por que não existem tantos sinais? Se era a comunidade dos discípulos daquela época que fazia tantos sinais, por que hoje, na nossa comunidade de discípulos, os sinais não acontecem com tanta frequência? Por que hoje, na nossa comunidade de discípulos, as curas e as conversões não são uma realidade diária, como era naquela época? É bem verdade que nós deixamos a reunião diária faz um tempo, estamos tentando, lutando para resgatar isso, esse valor da vida da igreja, a partir do discipulado. Queridos, é complicado, é difícil, mas é uma das necessidades que nós precisamos ter resgatado no nosso coração. Em primeira instância, a gente quer coisa todo dia, a gente precisa ter compromisso com o Senhor todo dia. Não falando mais não ter programação na igreja todo dia, não. Mas todo dia a gente precisa ter a presença do Senhor e a congregação dos santos, nós precisamos ter sim. Em grupos menores, em células, em grupos de convívio, precisamos ter isso sim. Sem igreja apostólica, sem igreja com a comunidade do Senhor. Isso nós vamos começar, nós vamos ver as coisas todo dia quando nós tivermos essa predisposição de estarmos na presença do Senhor e dos irmãos todos os dias, conformidade com Atos 2,46, Atos 5,42, Atos 20,20 e tantos textos que a palavra do Senhor menciona a respeito disso. Mas a verdade, queridos, naquilo que diz respeito a por que nós não estamos vendo tantas coisas como acontecia na época de Jesus, é porque muitas vezes nós não encaramos o nome que nós carregamos como maior em todas as circunstâncias. Nós não encaramos o nome do Senhor Jesus Cristo como maior do que todas as circunstâncias e todas as ocasiões, do que todas as dificuldades. Os discípulos eles diziam: Senhor, se nós andarmos em conformidade, essa é a mistura dos versículos 29 e 30. Se nós andarmos em conformidade com tudo que o Senhor mandou fazer, o que o Senhor mandou fazer, Mateus 28, 19 e 20, de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se não nos aguardar as coisas que o Senhor ordenar, esse estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pois bem, se nós andarmos em conformidade com o teu envio, com aquilo para o qual o Senhor nos enviou, o Senhor vai mover a sua mão, o Senhor vai operar os seus sinais, o Senhor vai operar as suas maravilhas. O versículo 30 ele menciona isso de uma forma muito clara. A conformidade dos nossos passos com aquilo que o Senhor já estabeleceu gera resposta. A conformidade dos nossos passos, o nosso mover-se debaixo daquilo que o Senhor estabeleceu para a igreja, estabeleceu para o crente, gera resultado, gera sinais, gera maravilha, gera cura, gera milagre, gera algo que nós muitas vezes perdemos o costume de ver e que deveria ser o natural da igreja. Deveria ser natural do cristão. Eu vou colocar
quem ora, o caráter de quem ora. Toda diferença é feita por aquele que tomou a sua vida, ou tomou a sua vida como valor maior a palavra do Senhor, é que a palavra estabelece. A diferença está aí. Os sinais, os resultados que duram. A palavra fala em João capítulo 15, versículo 8, que o Senhor é glorificado, que nós temos a dar muito fruto. Eu entendo que fruto é tudo aquilo que, através da semente da salvação, nós podemos gerar. A semente da salvação foi plantada na nossa vida, para que nós venhamos a nos desenvolver em salvação, e isso é em concordância com Filipenses 2,12, desenvolver a vossa salvação. Ou seja, a semente foi plantada, nós desenvolvemos, os frutos vêm. E Jesus fala em João 15:8, nisso é glorificado meu Pai, em que temos muito fruto. E tudo aquilo que a semente de salvação pode gerar na nossa vida, a semente de encontro com a palavra pode gerar na nossa vida, isso glorifica a Deus. É isso que Jesus diz em João 15:8. Muitas vezes eu uso esse texto para falar a respeito de discípulos. Amém, isso é verdade, é necessário, é indispensável. Eu disse indispensável. Ninguém está dispensado de fazer discípulos. A palavra me manda, a palavra me ordena a não baixar o nível, por minha causa ou por tua causa. Nenhum de nós está dispensado dessa verdade que é necessária, fazer discípulos. Mas os frutos, eles vão um pouco além disso. Os frutos é tudo aquilo que a semente de salvação pode gerar na minha vida, na tua vida. Você pode se colocar de pé, por favor? Maior é você do que a tua missão. Maior que você é a tua missão. Essa é a primeira verdade que eu deixei para você. E maior que a tua identidade pessoal é o nome que você leva. Essa é a segunda verdade que eu deixei para você. Feche seus olhos nessa hora. Muitas vezes, pelas circunstâncias, a gente até tem bons argumentos para tratar com o Senhor e para contender com o Senhor, dizendo: mas Deus, se o Senhor mudar essa circunstância, a coisa vai melhorar. Se o Senhor mudar essa circunstância, a coisa vai desenvolver com mais facilidade. Queridos, eu não tenho dúvida se a ordem sobre os soldados, a ordem da lei naquela época fosse: deixe os cristãos pegarem, afinal de contas esse movimento logo acaba, deixe os cristãos falarem desse tal desse Jesus, deixe estar. Eu creio que se a ordem para os soldados, se a ordem da lei fosse essa naquela época, a coisa seria muito mais rápida. Os discípulos não precisariam esperar uma perseguição se desencadear, mesmo porque não haveria perseguição, não haveria motivo, não haveria lei que subsidiasse, que sustentasse a perseguição. Mas eles não teriam que esperar uma perseguição, conforme relatado em Atos capítulo 8, versículo 1, para começar a pregar o Evangelho por todas as nações, para ir além de Jerusalém, alcançar Judéia e Samaria, os confins da terra. Porque se não fosse para pegar uma perseguição, o medo perduraria. E eles permaneceriam lá em Jerusalém sem saber o que os esperava do lado de fora. Mas queridos, eu creio que se a notícia chegasse: olha, está liberado, pode pregar em qualquer lugar, o envio de missionários para tudo quanto era canto do mundo naquela ocasião seria muito grande. Porque estava fácil. A igreja tinha recursos. Em 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo solicita uma coleta para ajudar alguns missionários. Também em Gálatas, o apóstolo Paulo agradece as coletas que haviam sido feitas em seu favor. Em Filipenses ele diz para os filipenses, ele agradece aos filipenses pela coleta que tinha sido feita em seu favor. Ele sustenta para missionário tinha, eu creio que quem sabe muito mais que nos dias de hoje. Seria difícil, mas aquela perseguição seria uma
Querido, não seja ignorante debaixo dessa verdade. Ser crente não é fácil. Ser cristão não é fácil. Mas nem todas as perseguições que você passa são sinais de que Satanás está tentando atacar a sua vida e está tentando derrubar a sua vida. Algumas perseguições que servem, quem sabe, de um obstáculo, de dificuldade, para que você desempenhe o teu ministério, elas são lançadas pelo próprio Senhor. Você tem duas visões para adotar. Quem sabe uma visão como a dos apóstolos, que foi uma visão que entrou em conformidade com a visão de Jó. Eu sofro, mas eu não largo meu Deus. Uma visão, quem sabe, hipócrita e personalista. Como foi a visão da mulher de Jó? Por que você não amaldiçoa logo teu Deus e morre? Seria tão mais fácil entregar os pontos, desistir de tudo, abrir mão de tudo. Só que maior que nós é a nossa missão. Maior que a tua identidade é o nome que você leva. Você é templo de um Espírito que não é qualquer Espírito, é santo. É o Espírito do Senhor que habita em você e é Ele que você leva. Oremos. Santo Deus, eu peço que a tua graça permaneça sobre nós, sobre a nossa disciplina de oração, de modo, Pai, que nós não venhamos a caminhar, não venhamos a andar, não ousemos dar próximos passos, se não for com conformidade com tua palavra, meu Pai. Meu Deus, eu louvo o santo nome por aquilo que o Senhor tem trabalhado nos nossos corações. E eu te peço, Senhor, que pelo teu Espírito o Senhor continue a nos ministrar, continue a nos tocar, continue a nos falar. Continue, Senhor, a responder-nos. E mova-se, Senhor, sobre as nossas vidas, com a autoridade de nos mudar, de mudar a nossa oração. E mova-se, Senhor, através das nossas vidas, a fim de que aquilo que nós venhamos a entregar a Ti em forma de oração seja, Senhor, a expressão da Tua vontade, a expressão do Teu reino. Leva-nos agora, Senhor, a interceder em conformidade com o Teu querer, com a Tua vontade, sobre aqueles motivos de oração que irão chegar a cada um de nós. Em nome de Jesus, que o Santo Espírito mova-se com liberdade neste lugar e que a nossa oração venha expressar a Tua vontade, Deus. Move-se com autoridade sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, para que, Deus, aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo de grande que o Senhor tem preparado, para sobre a vida daqueles que têm confiado no Teu altar, os seus motivos de oração, seja provocado nesta noite, meu Deus, pela intercessão do Teu servo, pela intercessão da Tua serva. Leva-nos, ó Deus, a este nível de comprometimento com a Tua palavra e com a Tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.